que você achar que está diminuído, pode fazer até um eco para tentar identificar isso. Se o débito cardíaco estiver diminuído, você vai usar fluido, vai usar drogas ativas, usar ordobutamina, etc., para melhorar. Ou o consumo de oxigênio aumentado. É o cara que está com calafrio, com tremor, com dor, agitado, confuso, com rigidez muscular. Isso aumenta o consumo de O2 e a saturação venosa vai estar baixa. Então, às vezes, é preciso a gente tratar também essa alteração, tratar a dor do paciente, tratar a hipertermia para melhorar essa oferta e consumo de oxigênio que está desbalanceado. Só que a saturação venosa e o lactato são médias. Então eu tenho a média da saturação venosa dos diversos órgãos quando eu vou lá no coração e colho a saturação venosa central. E aí eu posso ter órgão que está extraindo muito e órgão que está extraindo pouco. E na média, eu tenho uma saturação venosa central que está dentro da faixa normal. Então, uma saturação venosa central normal não impede que o paciente esteja hipoperfundido, porque essas variáveis têm limitações, como eu comentei com vocês, como eu tenho comentado desde o começo da aula. Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos dar o exemplo do lactato, que é o mesmo raciocínio. Eu tenho um lactato sérico de 15 ou 14, está dentro da faixa normal, mas eu tenho um órgão que está com lactato de 35 e tem um órgão que está com lactato de 4. E aí, quando eu faço a média, dá 15, dá 16, está dentro da faixa normal. Mas eu tenho claramente um órgão hipoperfundido e outro órgão normoperfundido. Mesma coisa vale para a saturação venosa central. São medidas de hemodinâmica ou de perfusão globais. Como são globais, elas não medem diretamente o que acontece em cada um dos órgãos. E por isso, a gente às vezes pega... Acontece, né? Você tem paciente com... Você mede toda a hemodinâmica dele, faz o exame físico, mede o lactato, mede a saturação venosa, está tudo normal, e o cara está oligúrico. Você fica pensando, pô, mas esse cara está oligúrico se o lactato dele está normal, se a saturação venosa está normal. Então, como eu disse, são variáveis globais, elas não conseguem ver a nível de órgão o que está acontecendo. O rim do cara pode estar hipoperfundido, mas quando você soma todos os graus de hipoperfusão dos diversos órgãos, você tem variáveis dentro da faixa normal do paciente. Então, não nos ajudam. Por isso é que se busca tanto ferramentas que consigam identificar a nível praticamente tecidual, a nível orgânico, o que está acontecendo com a perfusão, o que está acontecendo com a hemodinâmica. Até hoje a gente não achou nenhuma variável que seja capaz de claramente identificar, nortear esse tratamento. Então, tem estudos que mostram benefício de você guiar a ressuscitação pela saturação venosa de oxigênio. Eu vou comentar esse estudo na aula de sepse. E o lactato? O lactato, então, todo mundo lembra das aulas de bioquímica, alguns com uma certa ojeriza, digamos assim, mas o lactato faz parte do ciclo do piruvato, né? Então o piruvato entraria aqui para participar do ciclo de Krebs e gerar ATP, água e CO2, e quando ele não consegue entrar porque tem algum bloqueio dessas enzimas do ciclo de Krebs, o piruvato é convertido em lactato numa reação que gera muito menos ATP do que a fosforilação oxidativa. Tá? Óbvio que num paciente crítico, num paciente grave, numa sepse, num choque séptico, num trauma grave, não é só a anaerobiose que é responsável pela produção do lactato. Só o fato da gente dar drogas adrenérgicas exogenamente, adrenalina, noradrenalina, principalmente adrenalina, para esses pacientes, já é capaz de aumentar a concentração sérica de lactato deles, independente do grau de anaerobiose que eles têm. Mas esse mecanismo é um mecanismo importante de produção de lactato, a anaerobiose. Então, você tem bloqueio por conta da inflamação, do trauma, da sepse, etc., da fosforilação oxidativa, você não tem produção de ATP, você tem uma conversão do piruvato para o lactato, e o lactato sobe, e essa subida do lactato está associada com o aumento da mortalidade dos pacientes. Então, um exemplo disso é o que a gente chama de clareamento do lactato, que é pegar o que acontece com o lactato na chegada e em 6 horas e fazer uma média, né, dividir pelo lactato da apresentação, da chegada do pronto-socorro, multiplicar por 100. De tal maneira que o cidadão que consegue reduzir o seu lactato mais do que 10%, que é o pontilhado aqui, tem uma sobrevida de 70%, muito mal, uma sobrevida de 70%, 30% de mortalidade. E o cara que não clareia o lactato, ele tem 50%, 30%, 40% de sobrevida só. Tá? Ou seja, o que é isso? Colhe o lactato na chegada do paciente no pronto-socorro, ele está
38. Colhe o lactato depois de 6 horas, ele está 37, 40. Esse cara não clareou o lactato mais do que 10%. O seu tratamento não foi efetivo para diminuir a anaerobiose. Então, a mortalidade dele, já saiba que a mortalidade dele é maior. Diferente do cara que chega com 38, você mede de novo, está com 30, está com 25. Ele clareou, ele reduziu a concentração sérica de lactato. Então, supostamente está havendo mais chegada de oxigênio aos tecidos e mais fosforilação oxidativa, mais produção de ATP. Tá? Então, o lactato é um bom marcador para estratificar a gravidade dos doentes. Então, aqui é um estudo do grupo brasileiro, da Rede Amil, mostrando diversos perfis baseados em pressão arterial e lactato. Então, é um bom marcador de gravidade. Chega lá o paciente no PS, está com lactato de 120, você fala, esse cara aqui, eventualmente você não vai dar nem prioridade dele para a unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque o risco de óbito dele é muito grande. Se tem um cara com 120 de lactato e outro com 40, com a mesma condição clínica, talvez, se você só tem um leito de UTI, vale a pena você trazer o cara com 40. Porque esse de 120 talvez já tenha passado do ponto. Lembra que eu falei no começo da aula, é importante identificar a disfunção orgânica precocemente? Talvez o cara com 120 já tenha ultrapassado o ponto de não retorno à vida. Aí ele vai demorar algumas horas, é aquele doente que chega na UTI, depois de 6, 8 horas ele morre. Agora esse de 40 não. Esse de 40 tem mais margem de manobra para você tratá-lo adequadamente. Se você conseguir evitar que ele chegue no 120, no ambiente melhor possível para ele, talvez valha a pena, em relação ao outro que já passou do ponto. Eu sei que é muito difícil você predizer esse tipo de comportamento baseado só numa variável, mas é uma ferramenta importante para você pensar na priorização de atendimento de tratamento para esses doentes. Então, como eu disse, são múltiplas facetas e múltiplos parâmetros, muitas variáveis que podem ser medidas. Vamos falar um pouquinho só do eco. O eco cada vez mais tem sido usado para tratar o paciente grave, para monitorizar e tratar o paciente grave. Tem múltiplas vantagens, né? É um exame não invasivo ou minimamente invasivo, se você quiser fazer um transesofágico. Às vezes, você não consegue pegar de forma adequada o que a gente chama de janela, ou seja, um paciente crítico, entubado, obeso, chocado, às vezes você não consegue ter a visualização das câmeras cardíacas de forma adequada nesses pacientes. Então, isso em paciente de UTI é 50%, 60% você não consegue visualizar direito, né? Você tem 50%, 60% que você consegue visualizar, então até metade dos doentes, a janela que a gente chama é ruim, mas se você conseguir ter uma boa visão, o eco te mostra muitas variáveis interessantes, e a vantagem é que você faz o eco, você faz a sua intervenção, você faz o eco de novo e vê o efeito ou não da sua intervenção. Só que, óbvio, precisa ter skill, precisa ser habilitado, precisa ter as manhas de fazer o eco de forma adequada. Senão, de novo, é isso aqui, né? É você colocar mais porcaria, mais equipamento num paciente que você não consegue identificar adequadamente o que está acontecendo com ele e muito menos tratado de forma adequada. Então, a hemodinâmica, para resumir, você tem, eu gosto muito, ninguém enxerga nada, né? Mas dá para, se vocês quiserem pegar o paper, é um paper muito interessante, que fala sobre as diversas formas de você monitorizar, e o importante dessa figura é a questão da visualização integrada. Então você vai ver o débito urinário, você vai ver o livedo, o Motley, né? Você vai ver o tempo de enchimento capilar, você vai ver o lactato arterial, você vai ver a saturação venosa central de oxigênio. Tudo isso aqui, com a gasometria e o lactato e o exame físico, você consegue ter uma boa noção. E o importante, como eu disse, é integrar essas variáveis e não deixar uma variável só lá para o paciente. Lactato está alto. Sim, mas como é que está o débito urinário, como é que está o nível de consciência, como é que está a perfusão periférica? Às vezes o lactato alto é um exame que está alterado por problema de coleta, por exemplo. Tá bom? Então, é importante a gente ter essa visão integrada e global do nosso paciente. Aqui tem outras variáveis que podem ser medidas, mas aqui já tem débito cardíaco, pressão arterial invasiva, pressão venosa central, etc. O importante é sempre ver integralmente, ter uma visão global da monitorização hemodinâmica do tratamento desses doentes. Então, essa monitorização baseada em ferramentas simples, ela pode ser útil para caracterizar a gravidade e eventual desfecho dos doentes. Mais importante é você ter uma visão global e integrada.
que vai desde a história clínica até as variáveis mais específicas de monitorização. Acho que esse era o último slide. Estou à disposição para as perguntas, pessoal. Oi, bom dia. Bom dia. Muito bom. Bom dia. Que parâmetros que a gente poderia ver no eco que melhor se correlacionaria com o prognóstico do paciente? Com o prognóstico é uma coisa complexa, mas você pode ver que assim, o eco é uma variável, uma ferramenta interessante, porque existem algumas diferenças, algumas premissas quando você faz o eco do paciente grave versus o eco cardiológico, digamos assim. Óbvio que algumas variáveis são concomitantes, mas você não está procurando vegetação, você não está procurando gradiente valvular, você não está procurando aspecto de rotura de cordoária, nada do tipo quando você faz um eco de um paciente grave. Você está procurando variáveis de função cardíaca, tipo a própria fração de ejeção, você está procurando variáveis de fluxo, como o VTI, né, que é a integral do tempo e da velocidade. Você está procurando variáveis de predição da reposição volêmica, então você está procurando colapsibilidade da cava, então tem algumas variáveis que agora parece até que caíram um pouco em desuso, de colapsibilidade da cava, do tipo, se a minha cava, porque aí depende se é transtorácico ou transesofágico, para você ver se é cava inferior ou cava superior. Mas se a minha cava colapsa na inspiração versus na expiração de um paciente de ventilação mecânica, se ela colapsa, quando inspira, quer dizer, quando aumenta a pressão intratorácica, quer dizer que esse paciente pode receber fluido e ele tá hipovolêmico. Se a cava fica lá bonitinha na inspiração e na expiração, ela não tem uma variabilidade do seu diâmetro significativo, quer dizer que esse cara está, entre aspas, reposto do ponto de vista volêmico. Então tem essas variáveis. Mas assim, recomendo que quem se interessar pelo tema, existem vários cursos que fazem eco e ultrassom do paciente crítico, né, da UTI e do pronto-socorro. Então tem inúmeras variáveis que você pode utilizar para fazer essas mensurações. Mas precisa ter habilidade, não adianta chegar e colocar o transdutor lá e achar que com isso vai resolver o problema do doente. Se eu não me engano, eu não sou especialista em eco, mas se eu não me engano, a recomendação das entidades que certificam o eco do paciente grave é você fazer pelo menos 50 exames de pacientes, não exames normais, com patologias variadas, para você ser certificado como tendo proficiência em ecocardiografia para paciente de pronto-socorro, para paciente de UTI, tá bom? Ou seja, não é qualquer um, não é fazendo 5 exames que eu vou chegar e fazer o diagnóstico que o paciente está assim ou assado. Eu preciso ter uma habilidade construída em vários exames alterados, né, em vários cursos, para dizer que eu realmente sou certificado em tratar o paciente baseado no ecocardiograma. O que mais, pessoal? Podemos passar para a segunda aula, então? Falar um pouquinho de sepsis? Mais nenhuma pergunta? De ajuste na programação, e agora vão ser 2 aulas de sepse, mas as outras aulas serão dadas. A aula de intubação de sequência rápida será para tarde. E aí nós teremos 2 aulas de sepse. Agora sepse, definição e epidemiologia, o coffee break, e depois o reconhecimento na próxima aula, que seria no horário de intubação traqueal, orotraqueal, sequência rápida. A gente deu uma folga para o professor Erno para ele dormir até mais tarde. Foi sugestão dele e eu percebi depois que essa era a ideia, né? Depois para dar uma... Você pode... Eu faço parte da diretoria de uma entidade chamada Instituto Latino-Americano de Sepsis. Talvez algum de vocês já tenham ouvido falar. E o objetivo dessa entidade é aumentar a conscientização da importância da sepsis como uma causa grave de morte no nosso país. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nos próximos minutos. E tentar melhorar o conhecimento, a percepção de nós, profissionais de saúde, e também do público leigo a respeito da sepsis. Então, uma das formas que o ILAS
conseguir ou tenta fazer isso é através de estímulos visuais e auditivos, digamos assim. Às vezes as pessoas não acham que esses estímulos visuais e auditivos são os melhores possíveis, mas pelo menos eles são engraçados. Então, a gente vai tentar... Pode passar o primeiro vídeo, por favor? A gente vai tentar... Eu vou passar um vídeo, que é o vídeo da campanha do Dia Mundial da Sepse, que é o próximo dia 13 de setembro, para profissional de saúde, tá? E depois a gente vai discutir um pouquinho da sepse com vocês. Então existe um vídeo, o Willas tem um canal no YouTube onde a gente posta essas besteiras que a gente faz. Então tem um vídeo para profissional de saúde e um vídeo para público leigo, tá? Cadê o protocolo que ninguém viu? Desapareceu ou não se abriu? Tá por aí tentando esquecer um cara chocado que pode morrer. Cadê o doutor e a enfermeira? Por que não tratou? Nada não bobeira, paciente que sim ou a discussão. Abre o protocolo, não demora não. Coletou lá quitado, colhe as estruturas logo de imediato. Corre o ATB pra ficar no tempo exato. Esse tratamento tem que ser priorizado. Põe aquele soro pra correr. E agora adrenalina, pode crer. Avalie o paciente, coleta o arquiteto novamente. A equipe deve ser eficiente, o acesso vai matar esse doente. Avalie o paciente, coleta o arquiteto novamente. A equipe deve ser eficiente, o acesso vai matar esse doente. O shopping site vem mata, mata, mata. Sepse se não trata, mata, mata, mata. O shopping site vem mata, mata, mata. Sepse se não trata, mata, mata, mata. Bom, então a gente quis usar as músicas como paródia para aumentar a conscientização das pessoas em relação à importância dessa doença que está associada com um número significativo de óbitos no Brasil, né? Então a gente vai comentar isso nessa discussão e, infelizmente, o nosso reconhecimento, principalmente pelos profissionais de saúde que trabalham em emergência, eu também vou falar isso nessa aula, ele é muito pequeno. Então, os profissionais que trabalham em emergência e em terapia intensiva, eles não conseguem identificar precocemente esses pacientes. E esse é um dos motivos pelos quais a gente acha que a mortalidade no Brasil é tão aumentada. Então, a gente faz todo tipo de iniciativa, como a camiseta, né? Aliás, eu trouxe um kit, a gente tem um kit do Instituto Latino-Americano de Sepse, com mousepad, caneta, essa camisa, e eu vou sortear no final da última aula, tá? Para um de vocês que está presente aqui. Então, a gente sempre tenta melhorar a conscientização das pessoas em relação a esse problema, porque realmente é um problema muito sério. Vocês vão ver, nós temos muitos dados brasileiros mostrando que a sepse é um grave problema de saúde pública no Brasil, e é um problema de saúde pública negligenciado, que é pior. Como tantas outras questões no Brasil, a sepse também é negligenciada enquanto prioridade. E a gente está tentando mudar isso, melhorando a conscientização nossa, de profissionais, e melhorando também a conscientização do público leigo. Então, como essa paródia dessa música, a gente tem uma outra paródia para público leigo também, para tentar melhorar o entendimento e inúmeras outras iniciativas. Então, como a música comentou, isso aqui é uma emergência. Sepse é uma emergência, tão emergência quanto
infarto agudo do miocárdio, tão emergência quanto acidente vascular cerebral. Ele é um problema grave de saúde pública e ele é menos tratado e menos reconhecido do que esses outros dois problemas e do que inúmeras outras circunstâncias clínicas e cirúrgicas que a gente tem no atendimento do paciente de pronto-socorro. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho a questão das definições da epidemiologia para depois a gente passar na segunda aula para o diagnóstico e para o tratamento. Antes, a gente tinha uma definição que era baseada nos critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Vocês lembram disso, né? Então, em 92 e 94, um grupo de médicos liderados por um cara chamado Roger Bond, eles se reuniram num hotel lá nos Estados Unidos e criaram a definição de sepse. Na época, o objetivo principal não era nem identificar o paciente no pronto-socorro, identificar o paciente na UTI. O objetivo principal era normalizar a nomenclatura para fazer trabalho, para fazer estudo clínico, para fazer estudo epidemiológico, para fazer estudo prospectivo randomizado de tratamento. Então, por aquela definição antiga, a gente tinha o paciente que tem uma infecção, vocês lembram, né? Ele tem uma infecção, se ele tiver critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica na vigência de uma infecção, ele tem uma sepse, lá em cima. Quais são os critérios de resposta inflamatória sistêmica? Taquicardia, taquipneia, leucocitose e febre ou hipotermia. Leucocitose ou leucopenia e febre ou hipotermia. Então, se ele tivesse dois desses 4 critérios de inflamação sistêmica, ele teria uma sepse, na presença de uma infecção. Se ele tivesse disfunção orgânica, ele teria uma sepse grave. Então, se a creatinina dele alterasse, se o débito urinário diminuísse, se o lactato subisse, se ele tivesse alteração do nível de consciência, se a bilirrubina dele alterasse, se a pressão arterial caísse, ele teria sepse grave. Se ele tivesse uma sepse com alteração cardiovascular significativa, que não respondesse à terapia com fluido e precisasse de uma droga vasoativa, ele teria choque séptico. Então essa é a definição antiga que a gente tinha. Então o cara tinha CIRS, todo mundo precisaria ter CIRS, porque CIRS fazia parte da definição de sepse. Mas lembrando que a CIRS também faz parte de outras definições. Pancreatite, queimaduras, trauma, pós-operatório. Então qualquer coisa que inflame o paciente pode dar síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Hoje a gente sabe que a fisiopatologia da sepse é muito mais do que só a inflamação sistêmica. Ela é uma desregulação da resposta imune do organismo, da resposta inflamatória e anti-inflamatória. E por isso, os caras mudaram, por isso e por outros motivos, os caras mudaram a definição. A definição foi publicada nessa revista chamada JAMA, em fevereiro de 2016, tá? E a definição, ela inclui agora outro critério. Então, os critérios, as principais mudanças. Os critérios de CIRS não são mais necessários para dizer que o paciente tem sepse, tá? Eles ainda são úteis para fazer o diagnóstico de infecção, como sempre foram. Como é que a gente dá o diagnóstico de... Eu sempre faço essa pergunta. Como é que a gente dá o diagnóstico de pneumonia? Dor pleurítica, que às vezes nem tem, né? Tosse, febre, critério de CIRS, taquipneia, critério de CIRS, pode ter taquicardia ou não, também um critério de CIRS, leucocitose do hemograma, ou seja, você mantém os critérios de CIRS para diagnosticar a infecção. Porque sepse agora não é mais sinônimo de CIRS. Sepse agora é sinônimo de disfunção orgânica. Então, para dizer que um cara tem sepse, eu preciso dizer que ele tem disfunção orgânica. Tá? Qualquer que seja o critério que você usa para avaliar a disfunção orgânica. Sepse agora é igual a disfunção orgânica. Não mais é igual a resposta inflamatória sistêmica. Por quê? A nova definição é: sepse é a disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. Então, por que eles fizeram essa mudança? Primeiro, porque eles viram que os critérios de CIRS, eles são bastante sensíveis, mas não são sensíveis o suficiente. Você ainda perde 1 a cada 8 pacientes. E eles não são específicos. Então, chegava lá, quem atende pronto-socorro vê muito isso. Chegava lá um paciente com amidalite, com febre e taquicardia. Você chama uma amidalite de sepse porque ele tem febre e taquicardia? Teoricamente, pela definição, você deveria chamar, porque ele tem 2 critérios de resposta inflamatória sistêmica. Só que, se você quer dizer que a sepse é uma condição que é ameaçadora à vida, uma amidalite jamais não, mas raramente vai ser ameaçadora à vida. A amidalite ela vai ser ameaçadora à vida se ela evolui com alguma complicação. E a mesma coisa uma gripe, qualquer condição que aumente
os critérios de resposta inflamatória sistêmica. Então, para tentar melhorar esse aspecto da definição, esses autores que fizeram essa força-tarefa, né, e essas novas definições, eles disseram que sepse é a disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada do organismo a um processo infeccioso. Tá? Por que essa resposta desregulada e não resposta inflamatória? Porque, como eu disse, hoje a gente sabe que sepse é inflamação e mais anti-inflamação. Por isso é que, às vezes, a gente vê aqueles pacientes que têm uma pneumonia, internam na UTI e melhoram da primeira pneumonia e vão morrer depois de 3, 4 semanas de infecções subsequentes, de infecção relacionada a catéter, de infecção urinária ou de pneumonia associada à ventilação mecânica, por exemplo. Por quê? Eles têm uma imunossupressão associada a essa resposta inflamatória da sepse. Então eles têm uma resposta inflamatória e uma resposta anti-inflamatória. Por isso que eles chamaram de resposta desregulada do organismo a essa infecção. Tá bom, então como é que você... É disfunção orgânica, tudo bem. Como é que você mede essa disfunção orgânica? A força-tarefa sugeriu que se medisse disfunção orgânica por esse score aqui, que é o score SOFA, que quer dizer Sequential Organ Failure Assessment, a variação sequencial da falência orgânica, da disfunção orgânica. Então está aqui, ó. Disfunção orgânica é definida pela variação de 2 pontos no score SOFA. Tá? Isso é uma forma de você avaliar a disfunção orgânica. Tem inúmeras críticas. Alguns de vocês devem ter acompanhado, depois que as definições de sepse foram publicadas, essas novas definições, em fevereiro de 2016, houve uma chiadeira geral, muita gente reclamou, porque as definições, em muitos aspectos, elas não ajudam, principalmente no tratamento do paciente na beira do leito, tá? Porque elas têm um componente que é muito mais relacionado, de novo, a questões científicas de pesquisa, de publicação de trabalho, do que do tratamento do paciente na beira do leito lá, do cara que está com sepse no seu pronto-socorro, na sua UTI ou na sua enfermaria. Então, mas vamos chegar nesse aspecto, né? A gente chega nisso. Então seria disfunção orgânica definida pela variação de 2 pontos no score SOFA e o choque séptico. Então, para tentar distanciar ainda mais a sepse do choque séptico, eles disseram que o choque séptico seria um subgrupo da sepse com a normalidade circulatória e celular metabólica grave o suficiente para levar a um aumento da mortalidade. Tá? Então a sepse é uma condição ameaçadora à vida, que nos critérios deles lá tinha 10% de mortalidade quando começavam a fazer o diagnóstico de sepse, uma variação de 2 pontos no score SOFA dava 10% de mortalidade para eles. E o choque séptico seria um subgrupo desses doentes que tivesse hipotensão, com necessidade de vasopressor para manter pressão arterial média acima de 65, que é o mesmo critério que tinha anteriormente, né, se vocês lembram, era vasopressor para manter hipotensão depois da ressuscitação volêmica adequada, mais aumento do lactato. Então antes era só hipotensão não responsiva a fluido, que precisava ligar vasopressor. Agora é hipotensão não responsiva a fluido, mais aumento do lactato acima de 18 mg por decilitro. Tá? Então, como eu disse, houve uma considerável controvérsia, uma grande chiadeira depois que essas definições foram publicadas, porque tem algumas limitações importantes com as novas definições. Eu vou comentar essas limitações com mais detalhes para vocês. Então vejam que algumas mudanças significativas. Os critérios de CIS não são mais necessários para falar que o cara tem sepse, mas eles podem ajudar para fazer o diagnóstico de infecção, qualquer infecção. Você não chama mais sepse grave. Se você chamar sepse grave, você está falando subir para cima ou descer para baixo. Porque toda sepse agora é grave. Toda sepse agora é ameaçadora à vida, porque ela se identifica por infecção mais disfunção orgânica. Então, o que a gente chamava antes de sepse grave, a gente chama só de sepse, a partir do começo do ano passado. E o choque séptico é a hipotensão mais o lactato alto. Tá bom? Problemas. Então, alguns problemas significativos. Vocês viram que eu falei na aula passada que o lactato é um marcador de hipoperfusão significativo, um marcador de anaerobiose significativo. Tá? Naquele estudo que eu comentei do grupo da Bio, eles conseguiram estratificar os pacientes por alguns critérios. Então, tinha aquele paciente que não tem lactato alto, ou seja, o lactato é normal e a pressão é normal, que é o cara que quase não morre, certo?
Tem o cara que tem o lactato alto e a pressão normal, tem o cara que tem a pressão baixa e o lactato normal, e tem o cara que tem os dois alterados, é a pressão baixa e o lactato baixo, que é a nova definição de choque séptico. Só que pela definição que vocês estão vendo aqui, o lactato ele não entra mais na definição de disfunção orgânica de sepse. Por quê? Porque ele não faz parte do score SOFA. Olha que interessante. Então eu posso ter uma situação bizarra de chegar um paciente para mim no pronto-socorro com um lactato de 40, 38, 35, 50, uma creatinina de 1,5, e se ele não tiver nenhuma outra disfunção orgânica que dê a ele 2 pontos no score SOFA, esse cara não é chamado de sepse pela nova definição. Por quê? Porque o lactato não está aqui no score SOFA. Então, existe essa limitação significativa do score. Quer ver outra limitação? Quem disse que a minha variação de plaqueta desse ponto para esse, desse ponto para esse, aumenta tanto assim a mortalidade? Qual foi a validação dessa definição? Isso aqui é muito porque a gente gosta de número redondo, né? Quer dizer que um paciente com 99 mil plaquetas tem um risco maior de morte do que o cara com 101 mil? Provavelmente não, né? Ou ao menos que o nosso organismo, as nossas células gostem tanto de números redondos quanto o nosso cérebro, né? Provavelmente não. Então isso aqui é muito baseado em empirismo, em predileções e em preferências das pessoas. Outro problema do SOFA, dopamina. A gente não usa mais dopamina como droga vasoativa para esses pacientes, né? Então, o SOFA cardiovascular ele tem que ser revisto, ele tem que ser reavaliado nos seus critérios. Mas como é que funcionaria esse score? Então a gente pode usar o score SOFA ou uma avaliação de disfunção orgânica. O score SOFA, ele tem 6 domínios, como vocês estão vendo aqui, 6 sistemas diferentes. Então, respiratório, hematológico, hepático, cardiovascular, neurológico e renal. E, obviamente, uma pessoa rígida tem um SOFA 0, porque ele tem todas essas variáveis dentro dessa faixa, tá? E aí você vai aumentando, quando você vai piorando cada uma dessas disfunções, você vai aumentando a pontuação, de tal maneira que o máximo do SOFA é 24, tá? E, para você ter sepse, você teria que ter uma variação de 2 pontos, que pode ser 2 pontos no mesmo domínio, ou 2 pontos em domínios diferentes. Eu posso ter um paciente séptico que tem, se eu quiser usar o score SOFA, creatinina de 1,5, ganhou 1 ponto na creatinina, e nível de consciência 13, outro ponto do Glasgow, 2 pontos. Ou eu posso ter um cara com infecção, que eu quero chamar de sepse, com creatinina de 2,5, ou plaqueta de 85 mil. 2 pontos. Então, a variação de 2 pontos no score SOFA identifica um paciente séptico, pelas novas definições, se você quiser usar o score SOFA. E aí eu posso ter, por exemplo, outro problema. Eu posso ter um cara com disfunção neurológica, com Glasgow de 13, e esse cara não se chama de sepse, porque ele não chega a 1 ponto, a 2 pontos do SOFA, se ele não tiver nenhuma outra disfunção orgânica. Então, Glasgow de 13, lactato de 35, creatinina de 1,5, lactato de 60. Se ele não tiver nenhuma outra disfunção orgânica que pontue, eu não posso chamar, se eu usar o score SOFA, esse cara de sepse. Então, foi isso que a campanha Sobrevivendo à Sepse e o próprio Instituto Latino-Americano de Sepsis bateram muito nas novas definições, porque o score SOFA ele não é perfeito, ele está longe de ser perfeito, ele precisa ser revisto, revalidado e reavaliado. Então, você pegar um paciente que está hipoxêmico e não chamar ele de sepsis porque ele não tem 2 pontos do score SOFA é complicado. E as próprias pessoas que fizeram as definições consideraram isso, tanto que agora eles mudaram um pouco o discurso. Eles falaram, né, eu tive recentemente com um dos caras que fez a força-tarefa, ele falou, olha, a gente trata o paciente que está na nossa frente, a gente não fica contando quantos pontos ele tem no SOFA, a gente trata a hipoxemia, a gente trata o lactato alto, a gente trata a diurese baixa, a gente trata a hipotensão, a gente não fica esperando quantos pontos de SOFA o cara tem para dizer que ele está com sepse ou não, tá? Então, por isso é que a campanha Sobrevivendo à Sepse sugeriu, e o próprio Willa sugeriu uma coisa diferente. O que é que a gente sugere que seja para você fazer o diagnóstico de sepse? Chegou um paciente para você com infecção e tenha qualquer disfunção orgânica, com qualquer valor alterado acima do normal, chame esse cara de sepse. Tá? Então,
chegou com infecção, lactato alto, chegou com infecção, creatinina alterada, chegou com infecção, oligúrico, né, documentado por sonda, não porque o cara falou, vai. Chegou com infecção, qualquer alteração do glésico, chegou com infecção, qualquer alteração da plaqueta, né, abaixo do normal, chame esse cara de sepse. Tá? Não espere o score SOFA ser acima de 2 pontos, porque às vezes você atrasa o tratamento. E principalmente no Brasil, principalmente nos hospitais públicos, a gente tem mortalidades muito altas. Se a gente esperar chamar o cara de SOFA 2 para dizer que ele tem sepsis, para pedir leito de UTI, para fazer todos os tratamentos que a gente precisa, para dar antibiótico precocemente, só depois que chamar ele de sepsis, a gente vai estar demorando demais. Então, esperar o score SOFA para dizer que o cara tem sepsis, o score SOFA é muito bom para trabalho científico, é muito bom porque ele é objetivo, tá? Mas na beira do leito, na identificação precoce do doente, é muito melhor você usar qualquer variação de disfunção orgânica. Então, é isso que o ILAS recomenda, é isso que a campanha Sobrevivendo à Sepse, que tem a maior experiência de tratamento de pacientes com sepse no mundo todo, muito mais do que qualquer trabalho científico, sugere. Chegou com infecção e tenha qualquer disfunção orgânica, infecção mais taquipneia, infecção mais alteração da bilirrubina, infecção mais alteração da creatinina, infecção mais oligúria documentada, infecção mais hipotensão, infecção mais alteração do nível de consciência, independente do valor do Glasgow, chame de sepse. Comece o tratamento. Porque a gente quer ter sensibilidade. A definição, usando o SOFA, ela aumenta a especificidade. Mas isso às custas da sensibilidade, ou seja, a gente consegue detectar os pacientes mais tarde. E no Brasil, esses caras aqui, eles têm 10% de mortalidade, esses 2 pontos do score SOFA. No Brasil, a gente tem 50% de mortalidade. Eu vou mostrar daqui a pouquinho quando a gente falar de epidemiologia. Então, não esperem chamar de SOFA. Podem usar o SOFA se vocês quiserem, mas na hora de fazer um tratamento, é melhor você usar o critério de disfunção orgânica. É isso que a campanha Sobrevivendo à Sepse sugere, é isso que o Instituto Latino-Americano de Sepse sugere. Além dessa questão do score SOFA de 2 pontos, tal, existe um outro aspecto que é o fato de que tanto o SOFA quanto essa avaliação de disfunção orgânica ela é baseada muito em laboratório. Né? Então eu preciso ter uma bilirrubina, eu preciso ter uma contagem plaquetária, eu preciso ter um lactato sérico, eu preciso ter uma creatinina, eu preciso ter valores laboratoriais que às vezes são demorados. E às vezes são demorados para a gente ter um retorno. E com isso eu atraso o meu diagnóstico e o meu tratamento do paciente séptico. Porque eu estou esperando o resultado da bilirrubina, eu estou esperando o resultado do angaso, eu estou esperando o resultado do lactato. Tá? Então, para tentar melhorar isso, os caras criaram um score chamado Quick SOFA, por isso a brincadeira aqui do sofá. O que seria esse Quick SOFA? É um score que dá para você fazer à beira do leito, né? Ou aqui, eu vou fazer o Quick SOFA de vocês, aqui o meu, e ele identificaria o paciente com maior risco de óbito ou de permanência na UTI por mais do que 3 dias. Então, essa é a primeira grande mensagem da aula. Talvez vocês tenham ouvido falar desse score e que o pessoal está usando para dar o diagnóstico de sepse. Por favor, não façam isso. O Quick SOFA, ele não dá diagnóstico de sepse, ele é um score de gravidade. Ele não é um score de triagem ou de diagnóstico de sepse, ele é simplesmente para dizer quem é o cara que vai morrer ou que vai ficar na UTI por um tempo maior. Tá? Por quê? Porque ele só identifica esses 3 sistemas: sistema cardiovascular, respiratório e neurológico. Eu posso ter um paciente que tem sepse e não tem nenhuma dessas 3 disfunções orgânicas identificadas aqui. Eu posso ter uma sepse com plaquetopenia, com lactato alterado, com creatinina alterada, mas com pressão normal, sem taquipneia e sem alteração do nível de consciência. E se você disser que esse cara não tem sepse, com lactato alterado, creatinina alterada e plaquetopenia, eu vou dizer que você está ficando maluco. Tá? Então o Quick SOFA muita gente está usando, ou tentou usar, como identificador do paciente séptico. Não é para identificar o paciente séptico. Tanto é que acabou de sair um trabalho ontem sobre o Quick SOFA em paciente com trauma, sem infecção. E ele é um bom marcador. Esse aqui é um marcador de gravidade. Ele identifica que a pressão está baixa, o paciente está taquipneico ou ele está com nível de consciência alterado. E pelo Quick SOFA você teria que ter 2 pontos dele para dizer que o paciente está
com quicksilver positivo. 2 desses 3. Neuro, pulmão, neuro, coração, coração, pulmão. 2 dos 3 para dizer que o cara está com risco maior de morte. Então, de novo, aqui no Brasil, dizer que o cara precisa de 2 pontos para ter nível aumentado de morte ou de vaga de UTI só se ele for quicksilver positivo, não tem muito, se ele tiver 2 dos 3 alterados, não tem muito sentido. Então, o que o Willa sugeriu? É uma variável interessante para você, por exemplo, priorizar o tratamento. Se eu tenho 2 sépticos, um com quicksilver alterado e outro com quicksilver normal, eu vou priorizar o tratamento do quicksilver alterado, porque ele tem disfunções orgânicas claramente mais estabelecidas do que o quicksilver normal. Então eu vou priorizar o cara que tem hipotensão, ou taquipneia, ou nível de consciência. Então aqui no Brasil seria interessante que você fizesse essa avaliação com um dos 3, ao invés de 2 dos 3. Tá? Ou seja, sugerindo que esperar o cara ter 2 valores desses alterados para dizer que ele está grave e pedir vaga de UTI, para o nosso país é, de novo, atrasar a priorização do tratamento. Então, o que é que eu sugeriria para vocês? Podem incluir o quicksilver como ferramenta de gravidade, por favor, não como diagnóstico, tá? Como ferramenta de gravidade. Então, se chega um doente, chegam 2 sépticos, o mais grave é supostamente o que tem o quicksilver alterado, mas com uma variável só, e não com 2 dessas 3. Então, ou nível de consciência alterado, ou taquipneia, ou hipotensão, priorize vaga de UTI em relação ao outro cara que não tem nenhum desses 3 critérios alterados. Tá bom? Então é para isso que serve o quicksilver, não para dar o diagnóstico de sepsis. Então muita gente está usando para dizer, olha, chegou um paciente, ele não tem taquipneia, não tem hipotensão e não tem nível de consciência, então ele não tem sepsis. Não é assim, né? Tem inúmeras outras disfunções que não estão contempladas aqui porque dependem de exame laboratorial. E essa ferramenta, o objetivo dela era fazer a avaliação em qualquer lugar que a pessoa tivesse. Então dá para fazer o quicksilver de todo mundo aqui, né? Só ver a taquipneia, a pressão e o nível de consciência. Então, por exemplo, olha a base de dados do ILAS. A gente tem aqui 8.000 doentes. Se a gente for usar o critério de 2 pontos do quicksilver, a gente vai ter positivo, isso aqui é tudo sepsis, é infecção com disfunção orgânica. A gente vai ter quicksilver positivo em 37, 38% dos doentes. Ou seja, mais de 60% dos pacientes só tem um desses 3 alterados, só um, ou nenhum. Tá? Então não dá para dizer que essa galera aqui, 60%, não é sepsis porque não tem quicksilver alterado. Eles têm infecção mais disfunção orgânica. Então, o quicksilver é um marcador de gravidade, tá? E não um marcador de diagnóstico. As pessoas interpretaram a figura, eu nem coloco a figura para não confundir a cabeça de todo mundo, mas as pessoas interpretaram a figura que estava lá na definição como se o quicksilver fosse negativo, excluir o diagnóstico de sepsis. Isso não é verdade, tá bom? Então, as vantagens das novas definições, elas são baseadas em análise de banco de dados, elas simplificaram a nomenclatura, então a gente não tem mais infecção, CIR, sepsis grave, choque séptico, síndrome de disfunção em múltiplos órgãos. Agora a gente tem só infecção, sepsis e choque séptico. E ainda um pouco de síndrome de disfunção. Então ficou mais fácil de eventualmente ensinar, de discutir, né? Ela não obriga a presença de CIS para falar que o cara tem sepsis, obriga sim a disfunção orgânica, o critério ele é unificado, e o SOFA, teoricamente, ele identificaria a disfunção pré-existente de uma maneira mais objetiva. Querendo dizer o quê? Se o cara já tem plaqueta baixa de base, porque ele faz algum tratamento, se ele já é usuário de O2 domiciliar, já tem uma gasometria com diminuição da PO2, eu consigo saber, ou uma creatinina alterada, que é o exemplo mais comum, insuficiência renal crônica não dialítica, eu consigo saber direitinho quantos pontos ele já tem. Então, o SOFA teria essa vantagem. Né? Então, se o meu paciente de base já tem uma creatina de 1,5, se eu quiser usar o score SOFA para dizer que ele tem sepsis, ele teria que passar para 3,5 de creatinina, porque seria de 1, que é o SOFA basal, para 3, uma variação de 2 pontos. Então, isso que teria que acontecer. Tá? Só que tem um monte de limitações que eu já comentei com vocês. É só para a gente resumir. O score SOFA, quem já tinha ouvido falar, ou quem conhecia as variáveis e mais ou menos os valores do score SOFA? Levanta a mão, por favor. Ou seja, aqui tem 100 e poucas pessoas, talvez umas 20
15, 20, ou seja, 25%, 30% de médicos, de pessoal que trabalha, ou que tem interesse por emergência e terapia intensiva, não conhece o SCORE-SOFA. Então, ele é relativamente desconhecido fora do ambiente de UTI. Infecto, muitas vezes não conhece o SCORE-SOFA. Clínico, muitas vezes não conhece. Emergencista não conhece. Hospitalista que trata desses pacientes, time de resposta rápida que trata nas enfermarias também não conhece. O cara que tem hiperlactatemia, rebaixamento do nível de consciência com Glasgow de 13, ou hipotensão responsiva a fluido, não é considerado como sepsis se você usar o SCORE-SOFA. Então tem outra desvantagem. Quando você não mede o lactato, você pode desvalorizar o mesmo, a mensuração do mesmo. Para que eu vou medir lactato? Ele não está hipotenso, e para sepsis sem hipotensão não precisa medir lactato. Então, às vezes a gente pega pacientes com lactatos super altos, e esses caras têm uma chance de óbito maior, e não estão hipotensos, porque eles são hipertensos de base, eles estão com 11,7 de PA, sendo que a pressão basal deles é 16/10. Eles têm uma hipotensão relativa, mas eles não têm uma hipotensão absoluta por esses critérios que estão descritos aqui. E eles têm um lactato super alto, e eles têm um risco de óbito maior. E você não chama esses caras de choque séptico, porque eles não estão hipotensos, ou você não chama eles de sepsis porque você não mede o lactato. Então tem essas nuances, tem essas complicações. É muito difícil fazer definição de sepse, porque sepse não é uma doença, se você for pensar, é uma síndrome. Então tem uma doença por trás, uma pneumonia, uma infecção urinária, infecção abdominal, uma celulite, uma erisipela, meningite, qualquer coisa. Então é muito difícil fazer uma definição baseada numa síndrome, porque você tem que definir a coisa pela sua gravidade. Então você define como uma disfunção orgânica que ameaça a vida, e não definir como um entupimento da artéria coronária ou um entupimento da artéria cerebral. Você não define muito baseado na fisiopatologia, você define muito mais baseado na gravidade do doente, porque, como diz um amigo meu, a doença é inventada pelo homem, não existe. Né? Efetivamente, do ponto de vista de doente, de hereditariedade das doenças, sepsis é uma coisa que nós inventamos, né? Porque nada mais é do que a resposta do organismo a um quadro infeccioso. Então, tem um monte de desvantagens. E, por exemplo, o Willis, ele usa o QuickSOFA, o critério de disfunção, há bastante tempo. Então, ontem a gente estava comentando como é que a gente faz uma triagem de um paciente com sepsis. Hoje a gente vai ter que fazer a triagem baseado na presença de disfunção orgânica, principalmente disfunção orgânica clínica. Né? Então, se o cara está taquipneico, se o cara está hipotenso, se o cara está com uma alteração do nível de consciência, se o cara tem alteração de perfusão, e também nos critérios de resposta inflamatória, né? Que também são úteis para você dizer, para você chamar de infecção. Né? Então, esses casos, você abriria o protocolo de, como falou a música, você abriria o protocolo de sepse e tentaria confirmar com o exame laboratorial. Se o exame laboratorial descartasse a sepse, você então fecharia o protocolo. Mas se você aqui você abriria o protocolo e começaria o antibiótico. E se o exame laboratorial confirmasse, você continuaria o tratamento do paciente com sepse. A gente pode comentar isso com mais detalhes mais para frente. Então, por exemplo, a campanha Sobrevivendo à Sepse falou exatamente isso que eu comentei na aula. Não tem sentido você usar o SOFA para identificar a disfunção orgânica. Use os critérios de disfunção orgânica quaisquer, né? Qualquer uma disfunção orgânica, independente de quanto ela pontua no SCORE-SOFA. Então, tem infecção e gasometria alterada, tem sepse. Tá bom? PO2 abaixo de 300, tem sepse. E por aí vai. Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre a controvérsia das definições e como a gente acha que o paciente deve ser tratado no Brasil, ou como ele deve ser identificado precocemente, leia esse paper aqui, esse artigo que saiu na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, está na RBTI, mas ele é útil para emergencista, para qualquer pessoa que identifica paciente com sepse, porque aqui a gente faz um consenso entre o que o ILAS acha e o que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira acha de como deve ser o tratamento e a identificação desses doentes, tá bom? Alguns comentários rápidos sobre a epidemiologia. Se você for pensar, baseado em estimativas de países desenvolvidos, existiriam no mundo 24 milhões de casos todo ano de sepse, anteriormente chamada de sepse grave, agora só de sepse. E no Brasil, se a gente for basear isso nessa estimativa na população brasileira, a gente teria 600 mil casos de sepse no nosso país. E se for pensar na nossa mortalidade de 40% a 50%,
300, 250, é aqueles números que a Anitta e as duas cantoras mostraram lá na paródia para vocês, tá? 400, 350 mil óbitos, 250, 300 mil óbitos por sepse todo ano no Brasil, ou seja, é muito significativo. É uma causa significativa de morte e mortalidade no nosso país, e para isso a gente precisa ter uma noção de como, para tentar melhorar, a gente precisa ter uma noção de como identifica e como trata esses pacientes. Quando você vê a sepse como causa de morte no Brasil, esse foi um estudo que a gente fez baseado em atestado de óbito do país inteiro, entre 2002 e 2010, a gente viu que em 2010 os códigos que identificariam sepse como infecção mais disfunção orgânica, eles são responsáveis por 20 e poucos % dos óbitos brasileiros, ou seja, 1 em cada 4 a cada 5 óbitos no Brasil estão relacionados com infecção mais disfunção orgânica, estão relacionados com sepse. Tá? Sepse é a morte, é a via final de morte de muita gente, né? Muita gente morre de sepse, alguns porque efetivamente era o final da vida deles mesmo, e outros porque a gente cuida mal, a gente reconhece mal, a gente trata mal esses pacientes, tá bom? Esse é um trabalho que avaliou UTIs do Brasil inteiro, isso aqui é só sepse das UTIs, que acabou de ser publicado semana passada numa revista de infectologia, onde a gente viu em UTIs brasileiras uma prevalência, ou seja, o número de leitos de UTIs ocupados por pacientes com sepse de 30%. Então, de cada 10 leitos de terapia intensiva, 3 tem um paciente com sepse em determinado dia do ano. E esses caras têm essa mortalidade que vocês estão vendo aqui à esquerda, 55%. Tá? Ou seja, se esse auditório pegasse, todo mundo pegasse sepse, essas duas fileiras aqui, quase essa terceira do meio, só escaparia isso, o centro aqui. Ou então não, né? Entrava junto. Eram os primeiros. 55% de mortalidade, mais da metade dos pacientes com sepse morrem no Brasil. Tá? E essa mortalidade é muito maior do que a mortalidade de inúmeros outros países do mundo. É maior do que a mortalidade da Argentina, maior do que a mortalidade da Índia, pelo menos nos dois estudos que compararam as duas mortalidades dos dois países. Então, realmente, é muito complicado. Existem alguns fatores que... Eu vou comentar alguns desses fatores que sugeririam por que a nossa mortalidade é tão alta, por que o problema da sepse no Brasil é tão grande. Então, primeiro os leitos. Então, vocês entendem por que a gente faz essas campanhas, né? A gente é tudo baseado em estatísticas, em dados, em amostragens que a gente coletou. O ILAS está presente desde 2004. Há 15 anos a gente está, 12 anos, 14 anos, a gente está buscando aí entender por que a sepse é tão importante no Brasil. Então, público leigo, as pessoas não sabem da importância e da gravidade da sepse. A gente fez uma pesquisa com o Datafolha em 2014 e repetiu em 2017, e a gente viu que 93% dos brasileiros em 2014 e 86%, ou seja, melhorou bem, dobrou a percepção em 2017 com as nossas campanhas, mas nunca tinha ouvido falar da palavra sepse. Tá? A gente comparou com infarto. 98% dos brasileiros já tinham ouvido falar de infarto do coração. Então, o que vocês acham que é mais fácil? O cara procurar o pronto-socorro quando ele suspeita que ele ou o seu familiar está tendo um infarto do coração ou uma doença que ele nunca ouviu falar na sua vida. Tá? Aqui, além de tudo, os sintomas eles são inespecíficos, né? Então, as pessoas confundem com gripe, com outras... é uma virose, é um mal-estar, é labirintite, tontura, qualquer coisa, e não procuram o pronto-socorro. Aqui, qualquer pontada agulhada que você tem no peito, nossa, será que é um infarto? Vamos procurar o pronto-socorro rápido. 90% desses 98% aqui sabiam os sintomas de infarto numa pesquisa estimulada e sabiam que tinham que procurar o serviço de emergência. Tá? Então, os cardiologistas, tem algum cardiologista na sala, parabéns, vocês fizeram um bom trabalho sobre aumentar a percepção do público brasileiro em relação aos sinais da doença coronariana. Então, a gente está tentando buscar o que vocês fizeram com a sepse, mas o caminho é muito mais árduo, muito mais longo, porque, como eu disse, a sepse é muito mais complicada para as pessoas entenderem do que se trata e fazerem a diferenciação. Todo mundo sabe que uma dor no peito que vai para o braço, para o ombro, para a mandíbula é infarto, é uma suspeita é infarto. Todo mundo sabe que o lado do corpo paralisado, suspeita de derrame. Mas ninguém sabe que mal-estar, fraqueza, tosse, febre, etc. pode ser uma sepse.
Tá? Isso dificulta realmente a procura mais rápida ao pronto-socorro. Olha a comparação do Brasil com outros países. E aqui também a gente perde de 7 da Alemanha, né? 7 vezes menos a percepção brasileira comparada com a Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, a gente está muito longe ainda desses países desenvolvidos em termos de percepção a respeito da sepse. E aí também, outra brincadeira é a respeito da percepção dos profissionais de saúde. Então o público leigo não identifica e os profissionais de saúde também não conseguem identificar. Então, uma brincadeira com o médico famoso de terapia intensiva e com o médico famoso de média. Podia ter posto a foto do Erlon aqui, né? Vou procurar a foto dele na próxima vez eu ponho. Então, a percepção dos profissionais de saúde em relação à sepse é muito, principalmente dos profissionais de emergência, eles não conseguem fazer o diagnóstico de sepse e sepse grave, nesse estudo que o Willas publicou em 2010 2011. Tá? Então vejam aqui, só 16% baseado no caso clínico conseguiu dizer esse paciente tem uma sepse. Só 52% dos emergencistas conseguiram dizer, baseado no caso clínico, esse cara tem uma sepse grave. Tá? Então realmente isso torna muito difícil. Então vamos ver a sequência do brasileiro, né? Ele não suspeita de sepse, ele demora para procurar o pronto-socorro. Quando ele chega no pronto-socorro, ele pega uma equipe multiprofissional que também não suspeita de sepse, não pensa que pode ser sepse, o quadro clínico do paciente, não faz a hipótese diagnóstica, não colhe os exames e com isso atrasa o antibiótico, atrasa o tratamento e aumenta a mortalidade do cara. Por isso que a mortalidade brasileira é de 55%. Além dos problemas do público leigo e do profissional de saúde, tem o problema do sistema. Então a gente tem limitação de recurso. E quem trabalha nas áreas mais pobres do Brasil sabe muito bem que a gente tem limitação. O Brasil já foi chamado de Belíndia porque ele tem aspectos da Bélgica e aspectos da Índia, né, dentro do seu território. Então tem partes que são Índia e partes que são Bélgica, isso é verdade. Esse estudo que a gente acabou de publicar mostra isso. Então existe uma diferença entre os recursos para tratar o paciente séptico de acordo com as regiões. E essa diferença, ela é um fator de risco para a morte do paciente. Aumenta em 67% a mortalidade do paciente. Tá? Então, se você não tiver... Que recursos são esses que a gente perguntou? Era antibiótico besta, tipo ceftriaxona, era noradrenalina, era lactato, era capacidade de passar um cateter venoso central. Isso em UTI, não estou nem falando de pronto-socorro, isso em terapia intensiva. Se você não tiver esses recursos sempre, você não consegue tratar direito o paciente, né? Então, em terapia intensiva, você não consegue tratar o paciente e você aumenta o risco de óbito dele em 67%. Tá? Então, é uma coisa muito significativa. Então, a gente tem a questão do público leigo, a questão do profissional de saúde e a questão do sistema, que também não nos ajuda. E o sistema também não nos ajuda quando a gente fala de leito de terapia intensiva do SUS e do sistema privado. Olha a disparidade Índia, Bélgica que a gente tem. Na verdade, aqui, esse número de leitos é melhor do que o número de leitos da Bélgica. Tá? E esse número de leitos aqui, não sei quanto é o número de leitos da Índia, mas eu acho que ele ainda é acima do número de leitos da Índia, do país tão pobre, tão desigual quanto o Brasil. Então, sem dúvida que os 150 milhões de brasileiros que são tratados por aqui, pelo Sistema Único de Saúde, têm muito menos acesso a um leito de UTI, que é onde eles melhor são tratados, porque tem mais equipe, tem mais monitorização, né? O paciente é visto de forma mais frequente, do que quando você compara os pacientes do sistema privado. Então, ter plano de saúde para ter, se você tiver sepse, é melhor que você tenha um plano de saúde. Esse é o comentário. Isso aqui faz atrasar a entrada do paciente na unidade de terapia intensiva, e atrasando a entrada do paciente na unidade de terapia intensiva, morre mais. Tem trabalho do mundo inteiro, mas tem trabalho brasileiro mostrando isso. Quando você atrasa 12, 18, 24 horas a internação na UTI do cidadão, a chance de óbito dele é maior. Tá? Por isso é que, esse também é um dado do Instituto Latino-Americano de Sepse, por isso é que vejam a inclinação das duas curvas, em vermelho e em verde. Quem vocês acham que é o sistema privado? Essa é a evolução da mortalidade ao longo do tempo. Quem vocês acham que é o sistema privado e quem vocês acham que é o sistema público? Até trancou, né?
O privado é o verde, onde a mortalidade caiu de 50% para 25%, 30% ao longo dos 8 semestres de intervenção. E o público é o vermelho, onde a mortalidade está estagnada por volta dos 60%, 50 e poucos por cento em 4 anos de intervenção. Qual é a intervenção? Identificação precoce, reconhecimento, tratamento, antibiótico mais rápido. Mas qual é o problema? Veja a adesão ao antibiótico aqui nas curvas em vermelho do hospital privado e do hospital público. O privado tem uma inclinação muito maior, ou seja, ao longo dos meses, aumentou muito mais a adesão ao antibiótico aqui do que aqui no hospital público, que melhorou um pouquinho, mas não significativamente. Então nós temos um problema grave com a sepse nos hospitais públicos e nos hospitais versus os hospitais privados do Brasil. Por provavelmente inúmeros motivos, inúmeros. A gente tem pouco recurso humano, a gente tem um turnover de profissional muito elevado, então sai enfermeiro, sai médico, entra médico, entra enfermeiro, então isso vai, além dos outros profissionais, é claro, mas falando de pronto-socorro, isso aqui é muito complicado, porque não adianta você treinar, você tem que retreinar a cada 2, 3, 4 meses, todos os profissionais que entram e saem desse serviço. A gente não tem uma equipe, né, uma adequação dos processos, e a gente tem perfis de pacientes também, óbvio que algum grau de reconhecimento para o case mix a gente tem que dar aqui, né? Então, os perfis dos pacientes públicos são muito diferentes dos perfis dos pacientes dos hospitais privados do Brasil. Certamente. Então, no público a gente tem menos aderência à medicação, as doenças crônicas são mais descompensadas e por aí vai. Mas não é só isso que explica essa maior mortalidade por sepse no nosso país, tá? Principalmente nos hospitais públicos versus os privados. Como é que a gente melhora esse problema, então, para a gente finalizar essa aula? Dia Mundial da Sepse é uma forma da gente aumentar a percepção dos profissionais de saúde e do público leigo. Então, a gente tem atividades para público leigo e para profissionais de saúde nesse dia, né, no dia 13 de setembro, que é o próximo dia aí. Se vocês quiserem, os seus hospitais, mandam um e-mail lá para o ILAS, a gente manda material para os hospitais. Agora, talvez, está um pouco em cima da hora, mas a gente tenta mandar material para os hospitais de vocês, para vocês fazerem campanha com os profissionais de saúde, com o público leigo, a respeito da importância da sepse. Tornar a sepse uma prioridade de saúde pública. Esse moleque aqui, esse mocinho, ele chamava-se Horace Taunton. Ele morreu de sepse não diagnosticada num hospital top do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Depois que ele morreu, a família tinha toda uma consciência, uma percepção política, era uma família muito bem relacionada, e eles criaram uma fundação e praticamente obrigaram o governador do estado a considerar a sepse uma prioridade de saúde pública lá, e vocês vão ver o resultado disso na próxima aula, quando eu falar dos papers de tratamento. Todos os hospitais do estado de Nova York agora precisam reportar os seus dados de sepse para o sistema de saúde americano e ver que eles estão aderindo ou não ao tratamento. Isso já fez cair a mortalidade por sepse lá nos Estados Unidos. Vocês imaginam quantos Horace Taunton morrem no Brasil, todo dia, todo mês, de sepse mal tratada e mal diagnosticada no nosso país? Muitos. Né? Então a gente precisa trazer a sepse para consciência, para consciência política. A sepse precisa ser considerada uma prioridade de saúde pública. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconheceu que a sepse é uma prioridade de saúde pública. Isso aqui é um artigo do New England, publicado baseado numa recomendação, numa resolução da OMS, dizendo que a sepse é uma prioridade de saúde pública, e agora a gente acha que isso vai melhorar a percepção, o conhecimento e, consequentemente, a mortalidade no nosso país. Então, as conclusões dessa segunda aula: a incidência de sepse na população mundial e no Brasil é desconhecida, os dados disponíveis sugerem essa incidência mais ou menos, pelo menos 16, mais 20 a 25% dos óbitos no Brasil estão relacionados à sepse, e todo o interessante, quando você compara a mortalidade brasileira com de outros países, ao longo do tempo, a nossa mortalidade não vem caindo, isso é o pior. Vem caindo em alguns hospitais, mas não globalmente no Brasil. Então, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, tem um trabalho que mostra que em 12, 15 anos a mortalidade dos caras de sepse tratada na UTI caiu de 30% para 18%. Porque o tratamento, a identificação precoce, mais o suporte de terapia intensiva melhorou muito no mundo inteiro. Mas no Brasil, a gente se mantém em 50% de mortalidade por sepse desde 2002 até 2014, que são os últimos grandes estudos
os dois estudos de ponta que compararam essa letalidade. Então é 50% a 55% desde 2002. Não indica que a coisa no Brasil está melhorando. Tá? Então parece que a gente está estagnado nessa mortalidade alta. Tem um monte de problemas, como eu já comentei com vocês, restrição de acesso à UTI de pacientes do SUS, limitação de recursos básicos, qualidade do cuidado inadequada, a implementação de protocolo para atendimento e reconhecimento precoce, tratamento precoce do paciente com sepsis vai fazer melhorar esse problema. Tá? A gente vai comentar isso na próxima aula, depois do intervalo. Deixar vocês, a gente tem muito estudo de terapia intensiva no Brasil. A gente tem pouco ou nenhum estudo que avalie sepsis em pronto-socorro. Como isso aqui é um curso de emergência, e eu sei que vocês gostam de trabalhar em pronto-socorros, queria convidar vocês para o novo estudo que o Willis vai fazer, que é parecido com aquele estudo que eu mostrei, que nós publicamos. É um estudo que chama SPRED Pronto-Socorro, e a gente quer conhecer como funciona a epidemiologia da sepsis nas emergências. A gente quer saber se esses pacientes com sepsis ficam muito tempo na emergência sem conseguir vaga de UTI, quantos por cento eles morrem, qual é o perfil, quantos vão embora do pronto-socorro mesmo tendo sepsis, porque isso a gente sabe que acontece também. Então, se vocês quiserem, mandem e-mail para a nossa secretaria que vocês podem participar. Já tem 150 pronto-socorros no Brasil participando desse estudo. Ele deve ser feito em novembro ou dezembro desse ano, tá bom? A gente gostaria muito que vocês participassem do SPRED PS. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Vamos fazer um bloco agora? Na volta as perguntas, né? Eu acho que as perguntas podem ficar para o final da segunda aula, tudo bem? Porque aí a gente adianta já